Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Eletrônica Analógica. Essa aula nós trataremos dos transistores PNP, os bipolares, né? Do tipo PNP. A bibliografia para essa aula é o livro do Boylestad, de dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos, e o livro do Malvino, de eletrônica, no seu volume 1. Então vamos lá? Bom, como nós já estudamos muitos transistores NPN, e se você não estudou, volta nas aulas anteriores que tem bastante sobre transistores NPN lá, não vamos começar do zero. Vamos partir comparando o PNP com o NPN, ok? Porque é muito comum que quando a gente estuda transistor, a gente concentre nossos estudos no NPN. No entanto, para muitas aplicações é mais simples usar um PNP. E existem casos, eu diria que essa é a maior importância dos transistores PNP, é que é importante utilizar os dois tipos juntos, em complementação. Não é? O mesmo circuito precisa dos dois para funcionar bem. Como é o caso, por exemplo, de uma ponte H para reversão de motores. Né? Os transistores PNP eles são construídos utilizando semicondutores do tipo P no emissor e no coletor, e do tipo N na base. Então é o inverso do NPN. Como a gente já viu, mas relembrando, aqui está uma figura ilustrativa da construção desse transistor, e aqui está o símbolo dele, ok? Então note que a única coisa que diferencia o símbolo do NPN para o PNP é que o diodo base emissor está invertido, ok? Mas de fato, os dois diodos internos do transistor, pensando no modelo de diodos, estão invertidos. Mas o diodo que é representado no símbolo fica invertido. Então, se a gente comparar o NPN com o PNP, a gente vai ver que, pela sua característica construtiva, as correntes no transistor PNP são todas ao contrário. Então, enquanto a corrente de coletor entra no coletor do NPN, ela sai do coletor no PNP. A corrente de base entra na base no NPN e sai da base no PNP. E a corrente de emissor, portanto, entra no emissor do PNP, enquanto ela saía do emissor do NPN. Tudo bem? Por consequência disso, as tensões VCE, VBE e VCB vão ser todas negativas. Tudo bem? Porque os sentidos das correntes são todos invertidos, certo? Mas apesar dessas diferenças, o resto do equacionamento do PNP é igual, desde que eu esteja tratando só do transistor. Uma vez colocado no circuito, pode ser que o equacionamento seja igual, mas pode ser que seja muito diferente. Então vamos comparar dois circuitos conhecidos aqui. A gente viu que a forma mais simples de polarizar um transistor é usar dois resistores, um na base e um no coletor. E já estudamos esse circuito aqui. Ó. Como ele fica num transistor PNP? Veja, se a gente continuar trabalhando com uma fonte positiva, que é o padrão, na hora de montar esse circuito, você precisa inverter o transistor PNP, tá vendo? E ligar na tensão positiva, no VCC, o emissor. E aí o coletor fica no terra junto com a base, certo? Portanto, os resistores RC e RB ligam a base e o coletor ao terra, e não mais a fonte de alimentação, ok? Então, quando a gente olha para esse circuito, a gente percebe que se aqui está a tensão positiva e aqui está o terra, o VCE ele fica invertido, não é? Ele está negativo, não tem jeito. O VCE vai ter que ser negativo, assim como o VBE vai ter que ser negativo. Tudo bem? Então, com isso é muito comum a gente trocar e, em vez de usar VCE e VBE, usar VEB e VEC, porque eles vão ser positivos. No entanto, os datasheets dos circuitos, como a gente vai ver alguns aqui, desses transistores, ainda continuam trabalhando com VBE e VCE, mas com números negativos, ok? Bom, quando a gente for equacionar esse circuito, então apenas tome cuidado, mas não é muito diferente. Então veja, a malha da base, nesse caso, parte aqui do VCC, corre aqui por VEB, passa por VRB e cai na base, certo? E cai no terra, desculpe. Ok? Então, ela percorre um caminho muito diferente, mas passa basicamente pelos mesmos componentes.
Tudo bem? Então, na malha da base, a gente vai ter que o VCC é igual ao VEB mais o V do RB, que é RB e B. Tudo bem? E aí, então, basta eu escrever e a equação vai ficar igual, desde que eu esteja trocando o sentido de IB e trocando o VBE por VEB. Ok? Lembrando que um é o inverso do outro. Então, se eu estiver fazendo desse jeito, a equação fica igual à do transistor NPN. Certo? Todo o funcionamento é muito parecido. Ele tem a região linear, de corte, saturação. Então, como eu estou trabalhando aqui com uma polarização boa para o amplificador, eu vou assumir que ele está na região linear e essa equação não muda. Não muda o fato de que ele ser PNP ou NPN, ok? E aí, usando essa equação, então a gente pode relacionar a corrente de coletor com a corrente de base, desde que eu conheço beta. E eu posso, claro, analisar a malha do coletor aqui, a malha principal. A malha principal está aqui, ó. E eu vou ter que VCC vai ser igual a VSC, ok? Mais V do RC, que é RC e C. Desde que eu tenha invertido o sentido de C. Tudo bem? Então, se eu quiser conhecer quanto que vale o VSC vai ser VCC menos RC e C. Tudo bem? Então, note que as equações ficaram iguais, mas eu tive que trocar VBE e VCE por VEB e VEC. E também troquei o sentido das correntes aqui. Tudo bem? Bom, então vamos fazer um exemplo completo aqui. Então, dado um circuito de polarização com dois resistores, a seguir, então tem um resistor de 10K e um de 22 ohms, e vou adotar um HFE de 160. Vamos calcular a tensão entre o emissor e o coletor, a corrente de coletor e a corrente de base, e a potência dissipada no transistor, ok? E vamos verificar se esse circuito é compatível com as características do transistor. Bom, aqui está o datasheet do transistor, certo ou não? Então o HFE dele vai de 110 a 220. Então note que o código dele muda. Em vez de ser um 548, é um 558. Então o 55 é um PNP, equivalente ao 54X, tá bom? Todos esses daqui são PNPs. Vejam aquilo que eu comentei. As tensões aqui, ó, ele não mudou o símbolo, ele continua chamando de VCE. Mas aí agora elas têm que ser negativas, tá bom? Como ele também não muda o sentido adotado da corrente, a corrente fica negativa aqui. Mas se você adotar esse sentido aqui, ela já é positiva, tudo bem? E a potência dissipada não muda. Mas, por ser um transistor um pouco diferente, note que os valores são diferentes aqui, né? A potência dissipada nesse caso é meio watt, e antes era 0,625 para o 548, né? Tudo bem? Então tá. Então, na hora de equacionar, eu analiso a base. Começo analisando as malhas. Analiso a malha da base e tiro que 12 volts é igual a 0,7 mais 10K vezes IB. Ok? Então, 12 volts é igual a 0,7 mais 10K vezes IB. E, portanto, IB vai ser 12 menos 0,7 dividido por 10K, vai ser 1,13 mA. Agora, se eu assumir que ele está operando na região linear, eu multiplico essa corrente de base pelo beta médio, adotado, e chego na corrente de coletor. Isso tudo está no ponto quiescente do transistor, certo? Então, no ponto quiescente, ou no ponto de operação, a corrente de coletor vai ser essa, e eu posso analisar então a malha principal, e vou tirar dela que vou ter 12 volts, menos a tensão entre emissor e coletor, menos V do RC igual a zero. O V do RC vai ser RC e C, e portanto a tensão entre emissor e coletor vai ser 12 volts, menos os 22 ohms vezes 0,181, e eu vou ter um VCE de 8,02 volts. Então o ponto de trabalho é 8 volts no VCE e 180 mA no IC. Então, do ponto de vista da polarização, ficou boa esse circuito, certo? Dos 12 volts eu tenho lá 8. Tá. Podia ter ficado melhor, podia ter ficado com 6 e pouco, mas 8 não é tão ruim. Então o ponto quiescente está mais ou menos no meio da reta ali. E agora, para calcular a potência dissipada, a gente despreza a corrente de base e faz que a potência dissipada é a tensão entre coletor e emissor vezes IC, tá bom? Aí você que sabe, se você quiser
usar os dois negativos, os dois positivos, isso não muda nada, porque quando você multiplicar um pelo outro vai dar sempre uma potência positiva, tá bom? Porque não pode dar potência negativa. Então o produto vai dar lá 1,46 watts. A gente calculou tudo que podia calcular desse circuito e ele continua tendo os mesmos problemas que tinha no NPN. Ele é muito sensível a beta. Se varia a beta, a polarização vai para o espaço, certo? Mas esse circuito que a gente calculou, eu posso montar esse circuito, botar esse BCzinho com esses dois resistores e vai dar certo com 12 volts de alimentação? Não. Por quê? Bom, a gente tem um VCE de menos 8,02 volts, né? Porque o VSC era 8. E tudo bem, porque o meu VCE máximo é menos 30. Então, ok aqui, ó. No entanto, a corrente coletora é menos 100. E eu estou tentando passar uma corrente coletora, adotando agora o sentido lá da taxa de menos 180. Então, não dá. Eu já vou estourar pela corrente. E pela potência também. A potência máxima que ele dissipa é meio watt. E eu estou tentando dissipar 1,46 watts. Então, de novo, eu montei um circuito que é muito bonito de ver. Mas se eu montar, eu torro o transistor. Tudo bem? Bom, então a gente já viu como funciona um circuito de polarização, não é? Nessa aula tem um exercício para que vocês pratiquem a polarização com divisor de tensão na base usando um PNP. Mas não há segredo, é sempre a mesma técnica, tudo bem? No entanto, o circuito como chave do PNP tem muita aplicação e funciona bastante diferente do circuito com NPN. Então vamos dar uma olhada nele, ok? Bom, utilizar um transistor como chave, seja ele NPN ou PNP, significa que eu quero que ele opere como uma chave, tentando manter a carga funcionando ou não, certo? Ele tem que mudar entre região de corte e região de saturação. Região de corte e região de saturação. Só que nesse caso é mais difícil fazer isso, a gente vai ver por quê. Na hora de montar o circuito, tem uma coisa muito diferente. A carga fica entre o transistor e o terra, e não entre o transistor e a fonte. Isso é uma vantagem, certo? É mais seguro ter a carga entre o transistor e o terra do que entre o transistor e a fonte, ok? Porque você pode trazer um terra sem querer para um circuito, mas trazer uma fonte sem querer é muito mais difícil. Então, se essa for uma carga de tensão elevada, por exemplo, essa montagem é mais segura. Bom, a entrada e o controle é pela base de qualquer jeito e tem um resistor de base regulando essa corrente. No entanto, agora a gente tem que lembrar que a corrente é drenada do transistor, tudo bem? Então, para drenar a corrente, não adianta eu ficar com aquela chavinha que abre ou deixa o circuito completamente aberto, ok? Eu preciso lembrar que quem vai acionar isso aqui é um sistema lógico, provavelmente. Então, eu vou trocar entre uma tensão, idealmente, e sem tensão nenhuma, mas que permita a passagem de corrente, ok? Então, note, ó, quando a nossa entrada estiver em nível zero, ou seja, quando essa chave estiver conectando a entrada ao terra, que é esse caso aqui, a corrente na base vai fluir livremente, certo ou não? Eu vou ter a tensão de VCC caindo sobre o transistor, sobre a base e indo direto para cá. Então é nesse ponto que eu tenho o máximo de corrente na base. Não é? Então, quando o nível de entrada é zero, é que o transistor vai estar em saturação. A lógica é invertida, tudo bem? Aqui está até a equaçãozinha da corrente de base. Ó. O que eu vou ter é que a tensão VCC vai cair exatamente sobre RB e sobre a junção base-emissor. Não é? Ó, a malha é essa aqui, ó. Tá bom? Então isso é bem diferente, essa equação fica diferente. Então o IB vai ser VCC menos VBE dividido por RB. Tá bom? Esse é o máximo VBE que eu posso ter. Nele eu tenho que garantir saturação e, portanto, garantir que o VCS seja muito menor que o VCC. Se você preferir, você chama de VEC, tanto faz. E que a corrente de coletor seja diferente de zero. Quando a entrada estiver ligada, quando eu trocar essa chave aqui de posição e ligar o VIN na base, o que vai acontecer é que agora o VCC vai ter esse VIN para competir, de certo modo, certo? Então, a equação da corrente de base vai ser que o VCC vai ser subtraído de VB e de VIN. Se ao fazer isso essa tensão ficar muito pequena, a corrente de base fica muito pequena. E, portanto, o transistor vai ter que estar em corte. De novo, a lógica é invertida. Em corte, a tensão entre emissor e base tem que ser próxima de zero. Tudo bem? Não pode sobrar muita tensão para o emissor e base. Se sobrar, ele vai conduzir.
tá bom? E aí o que vai acontecer é que toda a tensão vai ficar entre coletor e emissor e não vai ter corrente de coletor nenhum, tá bom? Então a lógica é invertida, mas não só invertida, como ela é relativamente mais complicada nesse caso, tá bom? De modo geral, fazendo com que esse circuito só funcione bem quando o VCC é parecido com o Vin, certo? Porque a gente sabe que o VEB é baixo, é 0,7, 1 volt, 1,5 no máximo. O VEB é sempre pequenininho. Se o VCC for 12 volts e o Vin for 5, esse circuito não vai funcionar. Ele vai estar saturando o tempo todo, certo? Então, se eu quiser usar um PNP como chave, ou eu uso uma aplicação em que o VCC é parecido com o VIN, ou eu tenho que usar um transistor NPN auxiliar para acionar ele. Isso a gente não vai tratar nessa aula. Então vamos para um exemplo. Ainda assim, o transistor PNP serve. Por exemplo, se eu tiver que acionar um relé de 5 volts, usando um microprocessador de 5 volts, de saída vai dar tudo certo, a princípio, desde que eu faça as contas certinho. Então, nossa aplicação vai ser essa. Eu vou usar um BC558A e vou acionar um relé de 5 volts, ok? Usando o microprocessador do Arduino Uno, o Atmega 328P, que a gente já estudou. Ok? Então, o relé é um relé de 5 volts, cuja corrente nominal dele é de 71,4 mA, tá bom? E essa corrente vai ter que ser a corrente de coletor, certo? E aqui em cima estão as características do transistor. Então a gente tem que calcular o IB e o RB para completar o projeto do circuito como chave e verificar se está tudo ok. Como se ele vai funcionar bem ou não. Mas vamos pensar um pouco, que aqui tem algumas diferenças. Quando eu uso um transistor PNP como chave, é importante ter em mente que a corrente vai fluir da base para o microcontrolador. Então, o microcontrolador ele não precisa fornecer corrente. Ele tem sim que drenar a corrente. Então, você deve verificar no datasheet do microcontrolador que você vai usar se as portas de saída têm capacidade de drenagem de corrente e não de fornecimento, ok? A outra coisa é que a lógica fica invertida. Então, na hora de você desenvolver o programa, o código do microprocessador, você tem que se lembrar disso. Que quando a saída estiver em nível lógico 0, o transistor vai saturar e o relé vai ser acionado. Então eu mando 0 na saída para acionar o relé. E mando 1 na saída para desligar o relé. Ok? Então a lógica de programação é diferente. Bom, as portas de I/O dos microprocessadores nem sempre têm o mesmo comportamento, drenando ou fornecendo corrente, tá bom? Você precisa olhar isso no datasheet do microprocessador. Existem microprocessadores que drenam muito mais corrente do que fornecem. E aí, nesse caso, é mais fácil usar um transistor PNP mesmo para acionar dispositivos na saída deles. No caso do Atmega 328P, ele não apresenta limites diferentes para cada pino individual de I/O. Ele só apresenta diferenças na soma das correntes fornecidas ou drenadas por cada porta. Então, uma porta é um certo conjunto de pinos. Então, a porta C, por exemplo, que vai do C0 até o C5, ela consegue fornecer, ela consegue drenar 100 mA e fornecer 150. Ela fornece um pouquinho mais do que drena. Então, se você estiver usando um monte de saídas, você tem que ficar atento para esse número agora, e não mais para esse, tudo bem? Mas individualmente são todas iguais, 40 mA de máximo. Bom, então a mesma lógica invertida, os passos para fazer o projeto são iguais, mas para verificar não. Então a gente deve partir do que a gente precisa acionar, que no caso é o relé. Bom, do datasheet do relé, a gente tira que a corrente de coletor tem que ser 71,4 mA. Agora que eu preciso calcular a corrente da base. De novo, eu tenho que escolher aquela margem, certo ou não? A gente vai adotar aqui, de novo, uma margem de 50%, tá bom? E vamos ver como é que fica. Quanto maior a margem, mais eu garanto a saturação e não garanto o corte. Quanto menor a margem, mais eu garanto o corte e não garanto a saturação. Bom, então, exagerando, né? 50% de margem para garantir a saturação, a gente vai ter que a corrente de base vai ser 71,4 mA, que é a corrente de coletor, certo? Dividido pelo beta mínimo do transistor, que é 110, vezes 1,5.
Então eu vou querer projetar para ter 1 mA de base, ter bastante corrente de base sendo drenada do transistor para o microprocessador aqui, ó. Como é muito menor que os 40 mA, eu estou tranquilo. Nem esquento a cabeça em ficar olhando o datasheet. Agora a gente vai escrever a equação da malha da base para o microcontrolador em nível lógico 0. É aqui que a gente vai ver se vai dar tudo certo. Quando o microcontrolador estiver em nível lógico 0, a equação que eu vou ter aqui, VCC, 5 volts, vai ser igual a VEB, que cai aqui, mais a queda no resistor, mais a tensão off, certo? Mais a tensão que esse cara vai fornecer. Tudo bem? Bom, então a gente parte dessa equação, lembrando que eu estou chamando de VOFF o V de nível lógico 0 do microprocessador. Porque do ponto de vista do relé, isso é a tensão que vai ligar ele. Tudo bem? Ótimo. Então, a tensão nível lógico 0 do microprocessador, a gente olha pelo datasheet que é menor do que 0,8. Então, vou tentar calcular para o pior caso e ver se está tudo bem. Eu vou inverter essa equação, então vou ter que a resistência de base aqui vai ser igual ao VCC menos o VOFF menos o VEB dividido por IB. Ok? Com aquela margem de 50%. E aí eu vou ter que 5 menos 0,8 menos 0,7 dividido por 0,57 mA vai me dar um resistor de 3,59 kΩ, que por sorte tem um bem próximo valor comercial, que é de 3,6 kΩ, ok? Do mesmo jeito que acontecia com o NPN, o projeto acabou. E agora o que eu preciso fazer é calcular a resistência de base, ok? Bom, então para verificar se está tudo ok, a gente vai reescrever a malha da base. No entanto, a gente vai adotar agora a tensão ON do microprocessador, que vai implicar na corrente de base off, certo? A corrente de base que desliga o relé, ok? E vamos calcular quanto que é essa corrente de base off aqui. Como a gente já tinha comentado, o que acontece agora é que eu tenho que fazer o VCC menos o V1 menos o VEB dividido por RB, certo? Então, nesse caso, a tensão vai ser menor só pelo V1. Mas veja que os 5 volts é parecido com o V1. Então, essa subtração, menos os 0,7 volts, vai dar uma corrente realmente pequena, né? Vai dar 55,6 microampere. Mas se o VCC fosse muito diferente do V1, o transistor não ia cortar, tá bom? Mas será que com essa corrente de base pequenininha ele já corta? Bom, na pior das hipóteses, então no pior caso é adotar agora um beta máximo do transistor. O beta máximo é o dobro do beta mínimo, então isso atrapalha um pouco o nosso projeto, mas tudo bem. Então, se no pior caso o beta for 220, multiplicado por essa corrente aqui, eu vou ter uma corrente de coletor de 12,2 mA. Isso é 17% da corrente nominal do relé. Então, provavelmente ele não vai acionar. Primeiro porque o transistor não deve shiftar entre beta mínimo e beta máximo, ok? Mas, se você sabe que o seu sistema está com algum problema, você pode abaixar essa margem, não tem problema. Se você reduzir aquela margem de 50% para garantir saturação, você melhora a condição de corte aqui, certo? Porque a nossa condição de corte é uma condição em que a corrente é 17% da nominal. E aí você melhora isso, tá bom? É uma escolha do projetista aqui, ok? Bom, quanto à capacidade de operar do transistor, a corrente de saturação, que vai ser igual à corrente do relé, é bem menor que a corrente de coletor. A tensão entre coletor e emissor é 5 volts, enquanto o outro é 30, certo ou não? E a potência? Bom, nesse caso, a condição de corte da gente tem uma corrente aceitável, certo? Então é melhor a gente calcular essa potência dissipada. Então, no pior caso, a gente chegou que a corrente de corte no coletor vai dar 12,2 mA, certo? Eu tenho certeza que o VCE é menor que 5 volts. Eu não quero calcular ele no corte, eu só quero ter certeza que a potência não vai dar certo. Então, eu vou fazer de novo o pior dos piores casos. Vou imaginar aqui mesmo que no corte eu estou cortando tudo. Que está ficando toda a tensão sobre VCE, o que não é possível, porque apesar de tudo ainda tem corrente, certo ou não? Não tem como, porque tem que ficar um pouquinho no relé, senão não tem como ter corrente. Mas esse é simplesmente o pior caso. Então eu sei que a potência dissipada vai ter que ser menor do que isso aqui, ó. E ela é menor do que 61,1 mW. Portanto, eu posso ficar tranquilo.
certo? Eu tenho certeza que ele é menor que 61 mW e a potência dissipada máxima do transistor é de 500. Então, mesmo dissipando um pouco no corte, ainda vai estar tudo bem, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, então, tanto o exemplo de polarização quanto o de corte, de chave, né? E agora eu gostaria de deixar para vocês alguns exercícios, tá bom? O primeiro é para fazer uma análise de um circuito de polarização com 2 resistores, ok? Mas trocando o transistor, em vez de ser aquele BCzinho mais simples, por um BD, que é um transistor de potência mais alta, ok? Os valores trocaram de resistor e vocês podem analisá-los. Os datasheets, a parte que importa do datasheet está aqui, tá ok? Eu sugiro que vocês adotem um HFE de 140, que é um pouquinho menor que a média do HFE possível aqui, tá bom? Bom, o segundo exercício é um circuito para fazer o projeto de polarização com divisor de tensão na base. Não tem um exemplo desse na aula, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer se vocês se basearem no exemplo da aula com o divisor de tensão na base do transistor NPN, ok? Façam com calma, que vai dar tudo certo. O transistor que a gente escolheu aqui é o BD136, tá bom? E os parâmetros do projeto são que o VEC tem que ser metade do VCC e que a potência dissipada tem que ser 70% da potência dissipada máxima do transistor. A gente está assumindo ele sem dissipador, ok? Como um terceiro exercício, tem um outro exercício de transistor como chave. De novo, a gente vai usar o BD, agora um 36, e vai acionar um motor. Um motor DC de 5 volts e 130 mA, ok? A gente tem que projetar, portanto, o RB, e para isso calcular o IB, e depois verificar se está tudo ok, se o projeto vai funcionar e se eu não vou danificar nenhum dos componentes. O datasheet referente ao transistor está aqui, e aqui estão as informações do relé, ok? Do relé, perdão, do motor. E aqui estão as informações do motor. O microcontrolador escolhido ainda é o Atmega 328P, que é o do Arduino Uno. E aqui estão as respostas, ok? Do exercício 2 do projeto e do exercício 3. Tudo bem? Inclusive, qual porcentagem de corrente de acionamento do motor que está aparecendo no corte, certo? Aqui eu fiz com a margem de 50%. Se você quiser, recalcula o projeto com uma margem menor, se você achar que 19% da corrente nominal do motor é muito. Provavelmente é, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido como funciona o transistor PNP, especialmente quando comparado com o transistor NPN. Até mais e bons estudos!